Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Essa história eu ouvi de um conhecido do meu pai, quando eu ainda era criança. Ele era marreteiro, também conhecido como caixeiro viajante, e viu muitas coisas estranhas por esse mundo. Bom, mas vamos direto ao caos do seu Agenor. Seu Agenor visitava nosso sítio pelo menos uma vez por mês. Ele sempre andava por aquela região, vendendo e fazendo troca de mercadorias. Para quem não sabe, antigamente no interior, o escambo era a melhor forma de negociar. Por muitas vezes, ele pernoitava em nossa casa, e durante essas ocasiões, eu e meus irmãos ficávamos muito felizes, pois sabíamos que iríamos ouvir muitas das suas histórias. Daqui para frente, vou contar como se fosse o seu Agenor, e espero que vocês gostem. Eu era filho único. Infelizmente, minha mãe faleceu muito cedo. Ela foi acometida por uma doença e na época ninguém soube ajudá-la. O meu pai ficou viúvo muito novo. O meu pai não era rico, mas havia herdado algumas terras do meu avô e tinha uma vida confortável. E depois de alguns anos, ele se casou novamente. Na frente do meu pai, a minha madrasta era um doce de pessoa, mas em sua ausência me maltratava muito. Eu até tentei falar para meu pai algumas vezes, mas ele não me deu ouvidos. Então, eu suportava tudo calado. Quando enfim ela engravidou, tudo piorou. Ela passou a inventar muita coisa sobre mim para o meu pai, e isso levou a uma situação de conflito entre nós dois, ao ponto de muitas vezes eu ser agredido por ele. Quando eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, cheguei ao meu limite. E para não desrespeitar o meu pai e sair no braço com ele, eu resolvi sair de casa. Meu pai nunca me deu nada. Mal tive direito de sair com a minha roupa do corpo. Mas antes de morrer, a minha mãe tinha me dado alguns poucos objetos de valor. E nem meu pai nem minha madrasta sabiam disso. Então, eu peguei meus pertences e fui embora de casa. Ou melhor dizendo, fui expulso de lá. Daí, segui minha vida da forma que podia. E tentando sobreviver, me encontrei no ofício de marreteiro. Com essa profissão, eu conheci muitos lugares e pessoas. Vendia cortes de pano, panelas, sapatos, redes e remédios. E qualquer coisa podia ser uma oportunidade de negócio. Eu fazia esses negócios principalmente em interiores mais afastados, aqueles de difícil acesso. O povo sempre tinha coisas interessantes para trocar. Eu passava o dia visitando sítios e comunidades. E quando a noite caía, eu pedia agasalho em alguma casa que estivesse por perto. E quando não tinha esse privilégio, eu dormia ao relento mesmo. Os anos passaram, e eu já tinha por volta de 22 anos. Na época, eu estava no estado do Pará, andando para os interiores ali para o lado de Bragança. Dessa vez, eu estava com um jumentinho em minha posse, já que tinha muita mercadoria, e eu levava tudo em uma carroça. Para falar a verdade, eu estava conhecendo a região. Andei por alguns sítios, por casas que ficavam na beira da estrada. E quando menos percebi, estava escurecendo, e eu precisava ter ao menos onde dormir. Além de que, o meu jumentinho estava cansado e com muita sede. Pois é, andando por um certo ramal, vi uma casinha de longe e me apressei para chegar logo. Ao ver o dono da casa, eu fui bem tratado por aquele senhor.
e por sua esposa também, e eu contei a eles o que eu estava fazendo por aquelas bandas. Nós ainda fizemos algumas trocas, e após tudo isso, perguntei ao dono da casa se somente aquela noite ele me permitiria pernoitar por ali, em seu sítio. Ele ficou meio desconfiado e disse que tinha muitas filhas que estavam na idade de casar e não podia permitir que eu dormisse na casa. Mas ele me falou que se eu quisesse, podia ficar na barraquinha do poço e que se isso não fosse um problema para mim, eu poderia ficar lá. O Senhor me conduziu até onde eu ia ficar e era uma pequena barraquinha. Ela não tinha paredes, mas era coberta de palha e dava de atar a minha rede. Eu agradeci pelo abrigo e tomei um banho, e dei água para o meu jumentinho. Após isso, amarrei ele ali próximo e fui logo me deitar, pois o dia havia sido cansativo. Um tempo depois, a esposa do Senhor me levou um prato de comida. Depois de jantar, cedo da noite deu uma boa chuva, e eu aproveitei aquele frio e logo fui dormir. Umas horas da noite, eu acordei com o jumentinho fazendo barulho. Ele estava bem inquieto e tentava se soltar de onde estava amarrado a todo custo. O jumentinho estava começando a fazer muito barulho e eu não queria que ele incomodasse os donos do sítio. Então, fui ver o que era. Depois da chuva, estava um luar bonito. Eu desamarrei o bichinho e ele saiu em disparada e correu na direção do fundo do sítio. Ali, eu fiquei sem entender nada, já que ele era um animal bem calmo e não costumava ficar tão agitado. Depois disso, resolvi não me aborrecer e voltar para minha rede. Logo que deitei, comecei a escutar um barulho estranho. Era como se alguém viesse pela estrada batendo palmas, e aquilo chamou a minha atenção. Eu fiquei atento, ouvindo por mais um tempo, e aquele barulho continuava se aproximando. Os barulhos de palmas perduraram, quando de repente, do nada, ouvi um berro bem alto e muito feio. Olha, eu já era acostumado a dormir ao relento e habituado aos sons da noite, mas eu nunca tinha escutado nada parecido. Aquilo foi me arrepiando inteiro e eu comecei a tremer. E eu fiquei com tanto medo que quis me esconder e fui para trás do poço. Depois de escondido, fiquei olhando na direção da estrada, pois eu sabia que seja lá o que fosse, ia passar ali. O troço não demorou muito e passou mesmo. Era um bicho grande, quase do tamanho do meu jumento. Ele era bem peludo e seus olhos refletiam a luz do luar. Ele tinha umas orelhas grandes e caídas, e enquanto ele corria, elas batiam e faziam o som de palmas. Ele andava nas 4 patas, com a cabeça bem abaixada. Quando vi aquilo, daí eu pensei comigo: misericórdia, que diacho de bicho é esse? Ao se aproximar da casa, aquele troço diminuiu a velocidade e parou. Ele farejou o ar por um tempo e olhou certo na direção em que eu estava. Ele veio andando devagar, e eu até pensei que ele tinha me visto. Mas pelo contrário, ele andou ao redor da casa e eu estava um pouco longe. Gente, eu fiquei em tanto desespero que pensei que se aquele troço me visse, eu ia me jogar dentro do poço. Aquilo ainda deu umas 3 voltas ao redor da casa e depois saiu correndo na estrada e começou a gritar de novo. Pois é, eu continuei lá, parado, imóvel de tanto medo. E depois que tudo se acalmou, eu escutei a porta da casa se abrindo, e o senhorzinho me chamou. Ele pediu para eu me apressar logo, que aquilo ia já voltar. Foi então que eu corri, e depois que entrei na casa,
ele fechou a porta bem rápido, e lá dentro todos estavam acordados. O senhor pediu desculpas por não ter aberto a porta antes, mas ele sabia que se fizesse qualquer barulho, isso poderia custar as nossas vidas. Mas eu só questionei ele do porquê ele não ter me avisado daquele bicho. A esposa dele foi quem me respondeu, que como era quarta-feira, eles estavam despreocupados, já que aquele bicho sempre passava em dias de sexta-feira, e que aquilo pegou todos de surpresa. Enquanto ela me contava isso, de longe, escutamos de novo o barulho de palmas e os berros aterrorizantes daquela coisa. Então, o senhor deu a ordem para todos ficarem quietos, e após alguns minutos, aquilo passou correndo de novo na estrada, indo no sentido contrário, para as bandas de onde tinha vindo. Eu não preciso dizer que não dormi a noite inteira, mas quando o dia amanheceu, peguei minhas coisas e agradeci a estadia. Eles até me ajudaram a recuperar o meu jumentinho, e estava bem assustado. Mas no final deu tudo certo, e depois de um tempo, eu saí daquela região. Porém, nunca esqueci do que vi naquela noite. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!